O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governarás. Eu não posso. Recentemente eu recebi notícia de um irmão em Cristo que eu conheço há algum tempo, e ele está na UTI lutando pela vida, um caso muito grave. E eu fiquei triste e pensei em como, quando recebemos notícias assim, como nós ficamos, de certa forma, apreensivos, principalmente quando é alguém cada vez mais próximo de nós, familiares cada vez mais próximos, mais apreensivos nós ficamos com a situação que a pessoa se encontra, porque afinal nós queremos ver ela bem, ansiamos por ver a pessoa bem. E quando eu recebi essa notícia, e geralmente quando eu recebo notícias assim, eu me preocupei, orei e deixei nas mãos do Senhor. Orei para que essa situação se reverta. Contudo, eu creio também que Deus pode se revelar a essa pessoa que se encontra nessa situação adversa de uma maneira nunca antes experimentada por ela. Creio que Deus pode falar e se revelar no meio do deserto que a pessoa está enfrentando. Isso também me dá esperança. E dessa situação e circunstância adversa pode-se tirar bênçãos. Restauração da comunhão com o Senhor, fortalecimento da fé, um testemunho para outras pessoas que não conhecem Jesus, do poder de Deus, enfim. Sabemos disso, pois conosco também é assim. Às vezes, no momento das nossas aflições, nós recebemos o maná do céu de uma maneira que talvez nos nossos melhores momentos nós não receberíamos e não perceberíamos. Na verdade, ninguém quer e nem deseja que a pessoa seja lesada ou que sofra. Mas, por outro lado, nos alegramos ouvir o que Deus fez na vida daquela pessoa. Foi assim com Paulo e com seus irmãos da cidade de Filipos. Vimos na mensagem passada, de domingo. Se você não viu, o link do vídeo vai estar na descrição. Veja. E nós vimos que os filipenses estavam apreensivos e preocupados com a situação de Paulo, pois seu amado irmão Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Mas nós vemos também que ele os conforta, dizendo que tudo estava cooperando para o bem, tudo estava cooperando para o principal, a salvação de mais pessoas. Pois mesmo preso, ele podia falar de Jesus aos guardas e às outras autoridades. Mais importante para Paulo, que sair da prisão que ele se encontrava, era ver pessoas serem verdadeiramente libertas do pecado e da condenação do inferno. Abrindo um parênteses, podemos já refletir, será que estamos tão ansiosos, desesperados para salvar vidas como estamos para sair da nossa quarentena? É claro que podemos desejar as duas coisas, salvação das pessoas e sairmos da quarentena. Mas também podemos fazer um autoexame do que está mais nos incomodando. Pessoas presas em seus pecados, indo ao rumo de um precipício que é o sofrimento eterno, as trevas eternas, banidos da presença gloriosa de Deus. Ou se o fato de nós estarmos presos em nossas casas, o que está mais nos incomodando. E para Paulo, o que será que era mais importante para ele? Podemos ver em Filipenses, no capítulo 1, versículo 18, quando ele fala sobre alguns invejosos que pregavam o Evangelho só para causar mais sofrimento a Paulo, e ele já estava preso. E nós vamos ver o que ele pensa disso. E no versículo 18 de Filipenses capítulo 1, nós vamos ver que ele vai dizer: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma,
seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ele não dava muita bola para o que acontecia com ele naquela prisão, contanto que Cristo continuasse sendo proclamado. Meus irmãos, antes de nós continuarmos, creio que você já orou antes de começar esse vídeo, mas vamos orar juntos mais uma vez? Esse é o culto que você prestará ao Senhor, com sua atenção voltada para Ele, para a sua palavra. É um momento de reflexão, mas que também pode ser o seu culto. Vamos orar então? Paizinho, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Nos libertou do nosso pecado, nos libertou, Senhor, da escravidão do medo e nos deu a vida eterna através de Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Ilumina as nossas mentes, fala o nosso coração nesse momento. Perdoe os nossos pecados e nos guie na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante do que vimos com o pastor Paulo domingo passado e o que conversamos agora, eu queria tirar essa lição para nós. Que as coisas que nos acontecem podem se tornar oportunidades de Deus para anunciar a salvação de Cristo. As coisas que nos acontecem podem se tornar oportunidades de Deus para anunciar a salvação de Cristo. Contudo, nós só percebemos essas oportunidades quando somos intencionais e constantes em pelo menos duas atitudes. A primeira é quando somos intencionais e constantes na oração com intercessão. Versículo 4 e 9 de Filipenses capítulo 1 diz o seguinte: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E no versículo 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, ele orando pelos filipenses, nós vemos aqui, a favor dos filipenses. Então Paulo mantinha uma vida de oração pelos seus irmãos. Paulo sempre manteve uma vida de oração em favor dos fiéis, dos irmãos e aqueles que foram alcançados por Cristo. Depois que ele fundou a igreja em Filipos, depois que viu a conversão daquele pessoal ali de Atos 16, que nós vimos, ele não disse, pronto, acabou, fiz a minha parte, fiz meu trabalho, não sou mais responsável por ninguém, né? A ideia era salvar, estão salvos, beleza, vou para casa, acabou. Não, ele continuava orando por eles, quando ele não estava presente, edificando, servindo junto com eles, ele sempre também estava orando. Ele mantinha orações, súplicas e ações de graças em favor daqueles irmãos. Para eles cada vez mais crescerem na graça. Né? Nós vimos aqui no amor, no conhecimento, em toda a percepção, né? Para que eles fossem também cheios do fruto da justiça, enfim. E nós podemos ver vários relatos de Paulo orando pela igreja, a quem ele se dirige por meio das suas cartas. Nós vemos em várias cartas ele dizendo que ora por aquelas igrejas. Antes de tudo, agradecia a Deus por aquelas igrejas e orava para que eles se fortalecessem e continuassem na fé. Mas ele também orava para que ele conseguisse, para que ele pudesse compartilhar de Jesus com outros, para que fossem salvos. Então Paulo mantinha uma vida de oração pelos irmãos, mas também por aqueles que não conheciam ainda Jesus. Romanos 10, capítulo 1, nós vamos ver ele dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que sejam salvos. Então Paulo orava pelos seus compatriotas, para que eles fossem salvos, para que eles conhecessem Jesus. E ele também pede aos irmãos que orem por isso. Efésios capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele vai dizer: orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Orem para que, permanecendo nele, no Evangelho, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E por último, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 3 e 4, ele vai dizer ao seu filho na fé Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, era um desejo, uma prática de Paulo, orar para aqueles que não conheciam Jesus, orar para que ele pudesse compartilhar destemidamente do amor de Jesus. E nós podemos ver esse exemplo de vida de oração de Paulo no próprio relato do início do trabalho em Filipos. Em Atos capítulo 16, versículo 25, quando Paulo está numa prisão por pregar o Evangelho, por ter expelido um espírito mau de uma escrava que dava lucro por adivinhações aos seus senhores, os seus senhores ficam com raiva de Paulo e de Silas e fazem um alvoroço, levam diante das autoridades, enfim. Eles terminam açoitados, severamente açoitados e presos. E aí, a Bíblia diz, em Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Ou seja, eles estavam lá naquela cela, presos, orando e louvando ao Senhor. O apóstolo estava sensível para compartilhar o Evangelho. Para isso que ele tinha ido lá. Ele tinha ido respondendo à visão que ele viu do Macedônio, dizendo: venha para a Macedônia, nos ajude. Ele concluiu que era Deus chamando ele para a Macedônia para ajudar como? Anunciando o Evangelho da salvação. Então, o apóstolo estava sensível para compartilhar o Evangelho. E ele mantinha essa disposição, essa sensibilidade, regando-a com a oração. Regando o coração. A oração que nos mantém sensíveis, nos mantém disponíveis, essa disposição de compartilhar o Evangelho. E nós sabemos o que acontece depois. Depois dessas orações, desses louvores naquela prisão, Deus envia um terremoto para abrir todas as celas, as correntes caírem. E aí o carcereiro que tomava conta deles, nós já vimos isso, ele levanta desesperado. E resumindo, ele puxa a espada para se matar o carcereiro, mas Paulo impede e compartilha de Jesus para o carcereiro. Então, Paulo estava disposto a pregar o Evangelho. Ele estava com essa intenção, esse desejo ardente de compartilhar o Evangelho àqueles que não conheciam, até para o carcereiro que tinha prendido eles. Então, independente da situação, aconteceu um terremoto, vamos falar de Jesus. Era isso que eles queriam. Eles queriam compartilhar do amor de Jesus. Irmãos, nós só teremos o discernimento das situações em que podemos glorificar a Deus se mantivermos comunhão com esse Deus, comunhão com o nosso Deus, através da oração. E Ele nos fará enxergar as situações com uma nova percepção. Uma nova percepção. Paulo estava diante das cadeias todas abertas, corrente aberta, ele podia fugir, mas ele tinha um olhar diferente. Ele viu o carcereiro que ia se matar e falou: não se mate. Eu conheço aquele que pode lhe dar uma vida e vida em abundância. Vida em abundância. Portanto, irmãos, as coisas que nos acontecem podem se tornar oportunidades de Deus para anunciarmos a salvação de Cristo. Contudo, só perceberemos essas oportunidades quando somos intencionais em pelo menos duas atitudes. Quando somos constantes na oração e na intercessão, na oração com intercessão, e quando somos constantes em querer compartilhar de Jesus. Irmãos, não adianta orarmos somente para outros compartilharem de Jesus com as pessoas. Nós devemos também orar para que nós possamos e queiramos compartilhar de Jesus. Paulo está esclarecendo que até o que parecia ser ruim para a obra de Deus estava cooperando para que ela avançasse. No versículo 12 e no versículo 14 nós vamos ver isso. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a casa, a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então ele disse que o que parecia ser ruim para a obra do Senhor, na verdade estava cooperando para que ela avançasse. O que aparentemente poderia ser um impedimento para a obra de Deus, estava na verdade servindo como um meio para o seu progresso. O imperador achou que botando Paulo, o maior missionário de todos os tempos, depois de Jesus, na prisão, iria intimidar os cristãos. Mas pelo contrário, os guardas do palácio de César estavam sendo convertidos. E aí os cristãos vendo isso, falando: olha, Paulo foi preso,
Paulo está falando de Jesus para os guardas estão se convertendo e eles, na sua maioria, começaram a ficar mais motivados a pregar mais ainda o Evangelho. Irmãos, o que eu percebo é que esse desejo constante de falar e anunciar de Jesus, falar daquele que vive para sempre, do soberano Rei dos Reis. E quando acontece uma situação que nos surpreende, a gente entende que é só mais um meio de continuarmos testemunhando. E era isso que os filipenses perceberam, que Paulo estava falando aqui, que aquela situação só serviu para o progresso do Evangelho. Quando nós temos esse desejo, como eu já disse, de falar de Jesus sempre, e acontece alguma situação adversa, a gente percebe que é só mais um meio de podermos compartilhar de Jesus, de continuarmos testemunhando do amor de Jesus. A situação, boa ou adversa, seja ela qual for, não vai me impedir de amar meu Senhor e de compartilhar do Evangelho de Jesus e dizer que Ele reina. Que Ele reina. Só de ilustração. Segunda-feira, eu e a Jéssica fomos no Atacadão comprar algumas coisas e nós voltamos, chamamos o Uber para voltar e o motorista estava um mês aqui, mais ou menos, e não conhecia muito bem. Ele foi seguindo o GPS, só que o GPS levou ele numa rua que estava fechada em obras, na rótula. Isso aqui era de noite. E aí ele foi fazer o contorno, só que ele não viu, ninguém viu, que tinha um buraco. Não sei de onde saiu aquele buraco e o carro caiu naquele buraco. Graças a Deus ele conseguiu virar o volante, o carro se ajeitou ali e não virou, não capotou. Mas a gente ficou praticamente com duas rodas assim, cheio de compra, né, com a roda assim pendurada. E a gente conseguiu sair ali do carro, ele conseguiu manobrar ali e sair, nós voltamos pro carro, viemos conversando. Mas foi um susto. Mas eu pensando nessa mensagem, que eu já tinha até escrevido alguma coisa sobre isso, eu falei, nossa Deus, nós temos que aproveitar qualquer situação. E aí eu fui pensando nisso, falei, Deus, me dê uma oportunidade, me ajuda. E chegando em casa, eu pedi o WhatsApp dele, e aí eu mandei uma mensagem para ele, comecei a falar, falei de Jesus para ele, falei dessa situação, usei ela como exemplo da situação que muitas vezes nós estamos, as pessoas estão num buraco, são surpreendidas por uma situação que na verdade elas nem percebiam que estavam, na verdade, né, que era a vida delas no pecado, presa. Eu compartilhei, enfim, falei de Jesus aí, a gente está trocando essa ideia, né, e foi uma oportunidade. E geralmente a gente perde mais oportunidade do que aproveita. Mas a gente não pode desistir. Sempre pedir para Deus e orar para que Ele nos dê novas oportunidades e perdão pelas que perdemos e avançando sempre, sempre, sempre. Meus irmãos, é conhecido de nós que a oração é um dos princípios bíblicos da igreja multiplicadora. Não por acaso. Sem ela o mundo não verá transformação. Precisamos dedicar tempo à oração, intercedendo por nossos irmãos e também por aqueles que não conhecem Jesus. Pedindo a Deus que Ele nos dê oportunidades e use de situações para compartilharmos do seu amor. Por quem você tem orado? Quem está no seu alvo de oração? Não apenas familiares, mas também conhecidos, amigos e que não experimentaram a salvação de Jesus. Escreva os nomes, colhe na sua cabeceira da cama, enfim, porque nós esquecemos, é da nossa natureza. Mas deixe isso anotado e regue a vida dessas pessoas com oração. Enche elas de oração, tenho certeza. Impossível, irmãos, não acontecer nada. Impossível Deus não agir na vida dessa pessoa de alguma forma. Se ela vai crer ou não, isso não compete a nós. Mas nós vamos orar e testemunhar do Senhor. Orar por essas pessoas que eu tenho certeza que Deus vai mover a vida dela, vai trabalhar no coração dessa pessoa. E nós podemos, se Deus quiser, ver a transformação dessa pessoa. Essa pessoa que você tem orado, esse seu vizinho, esse seu colega de trabalho, esse seu amigo. Continue orando, não desista. Peça oportunidades a Deus. Peça também a Deus o desejo de poder compartilhar do Evangelho. O desejo e a possibilidade de manter um relacionamento discipulador com essa pessoa que você tem orado. É a sua responsabilidade. E eu tenho certeza que quando você chegar no céu, você não vai dizer, nossa, perdi meu tempo investindo na vida desse meu irmão. Com certeza você não vai dizer isso, meus irmãos. Pela sua alegria.
ore por essa pessoa. Compartilhe de Jesus para ela e peça para que Deus lhe faça um bom discipulador, alguém que possa estar junto dela, compartilhando do amor de Jesus para ela. Rodolfo Abrantes diz, na sua música, na gravidade da presença, ele diz: Pai, faz de mim esse lugar onde o mundo possa encontrar o amor do seu Criador. Nós devemos ser esse lugar, onde as pessoas encontram o amor de Jesus, independente das situações que nós estamos enfrentando. Era isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque nós podemos ser templo do Espírito Santo. Nós podemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós podemos contar os feitos grandiosos que o Senhor tem feito, Senhor. Nós podemos contar das Tuas maravilhas, dos Teus prodígios. Nós podemos anunciar a salvação do Senhor, a salvação eterna. Nós podemos dizer, Pai, que a humanidade, o mundo é como a fumaça que logo se esvai, mas a salvação do Senhor e a sua misericórdia é eterna. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança e a esperança não nos decepciona. Abençoa cada irmão na sua casa, nos abençoa, me ajuda, Senhor, a compartilhar mais do Teu amor, a ver pessoas se convertendo a Jesus através de mim, Senhor, pelo poder capacitador do Teu Espírito Santo. Nos ensina a saber ensinar do Teu amor, a compartilhar do Evangelho e assumir essa posição, essa responsabilidade com as vidas das pessoas. É isso que eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Tudo novo, Pai, faz de mim este lugar onde o mundo possa encontrar o amor do seu Criador.